Bom, hoje seria o dia da dona Carmen Terezinha de Lima, de 62 anos, fazer a perícia médica para renovar o auxílio médico do INSS. Seria porque a moradora de Canoas, na região metropolitana, morreu antes da consulta. Esse é o extremo trágico de uma série de problemas crônicos relatados por segurados. A dificuldade em marcar perícia, a longa espera pela consulta, as remarcações e as negativas de benefício, quando muitos casos parecem indiscutíveis. Problemas que se somam aí às doenças de quem sofre esses segurados e que ainda os deixam sem receber nenhum dinheiro. Trabalhei, pensei uma vida toda, fiz muita faxina, depois trabalhei de cozinheira, depois voltei de novo e assim foi, faz anos estou trabalhando. Mas uma queda afastou a doméstica do trabalho há quase um ano. O tendão se rompeu e 75% do braço esquerdo ficou comprometido. A saída foi enfrentar a fila do INSS em busca do auxílio-doença. Foram idas e vindas à agência, perícias negadas e muitos laudos tentando provar a incapacidade. A gente paga o INSS todos os meses e chega na hora que a gente precisa, a gente não tem. O benefício foi suspenso em março. Célia recorreu novamente, mas o INSS transferiu a perícia de 22 de maio para o dia 6 de junho. Até lá, serão 3 meses sem nenhum dinheiro em casa. Aqui é a conta da luz, da CE, está vencida, até a Visforte já tem. Há cerca de 8 meses, a demora na remarcação das perícias se agravou. Em janeiro, o Jornal do Almoço mostrou a dificuldade de pessoas como dona Carmen Terezinha. Nós encontramos a dona de casa em frente à agência de Canoas, onde ela tentava renovar o auxílio-doença suspenso em dezembro de 2009. O ideal seria que a senhora fosse, inclusive, aposentada pelo INSS. É, porque já faz 9 anos, eu estou de 2001. Entre janeiro e março, dona Carmen fez 2 perícias e nas 2 o INSS a considerou apta para o trabalho. Inconformada, a filha conta que ela entrou com um novo pedido. A avaliação foi marcada para o dia 5 de abril. O médico chegou atrasado e a perícia foi remarcada para hoje, dia 6 de maio. Mas dona Carmen não teve mais tempo. Ela morreu há 10 dias, vítima de hepatite C. Tinha 62 anos, artrose nos joelhos e muitas outras complicações. Quando as pessoas mais precisam, né, que elas estão, que nem o drama da minha mãe, né, que fica doente, as pessoas precisam de uma boa alimentação, uma qualidade de vida melhor, quando elas mais precisam, isso é negado para elas. E elas são tratadas discriminadamente. Dona Carmen recebeu auxílio-doença por 8 anos. Para este advogado, tempo suficiente, como determina a lei, para que já estivesse aposentada por invalidez. O beneficiário, ele fica 2 anos coberto pelo auxílio-doença, o INSS é obrigado a aposentar esse beneficiário. Eles efetivamente podem se utilizar desse sistema para não conceder o benefício da aposentadoria, o que pode ter acontecido no caso dessa senhora. Suspendeu o auxílio-doença antes do prazo? Antes do prazo, no sentido de não viabilizar a aposentadoria dela por definitivo. O atraso na marcação das consultas continua e o principal motivo, segundo os peritos, é a falta de profissionais. Em Porto Alegre, há 1 ano, eram 40 médicos para atender a população, número que agora caiu pela metade por causa das aposentadorias. O último concurso realizado no fim de 2009 não abriu novas vagas para a capital. Os peritos reclamam que, em menor número, acabam com excesso de consultas e pouco tempo para realizar uma avaliação criteriosa. Outro problema, segundo os médicos, é que os segurados têm liberdade para marcar quantas perícias desejam. Marca em Canoas, marca em Porto Alegre, marca em Alvorada, e daí depois vai fazendo as suas perícias até conseguir o seu pleito atendido, né? Então isso realmente é muito injusto com quem tenta entrar e não tem a vaga. Mas para os que sofrem a longa espera pela aposentadoria que não chega, para os que ficam sem dinheiro ou chance de retornar ao trabalho, difícil é entender tanta burocracia. Eu saí da sala chorando, de tanta dor. Então quer dizer que eles não confiam na gente, eles não estão acreditando, entendeu? E ao mesmo tempo tu te sente assim, humilhada, por causa que, bom, eu sei como é que eu sou trabalhadeira, entendeu? Eu gostaria de não estar ali dependendo do INSS. Olha, pra gente como pessoa é muito triste, é lamentável, chega a doer o que aconteceu com a dona Carmen. Como jornalista é frustrante ver que a gente mostrou esse problema aqui no Jornal do Almoço há pouco tempo. Parece que não chamou a atenção de ninguém, porque ela continuou na mesma situação e acabou com o pior destino que poderia ter.
morrer. Bom, existe uma determinação da Justiça Pública da Justiça Federal que determina que o INSS lá de Canoas mantém os pagamentos enquanto os segurados aguardam perícia. E aí a gente se espanta e se pergunta por que isso foi acontecer justamente aí com a dona Carmen, como nós vimos. Sobre este assunto, vamos conversar com um especialista em direito previdenciário, Dr. Dayson Portanova. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Rosane, boa tarde, Cristina, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu quero fazer um convite ao nosso telespectador, que você aí de casa pode participar dessa entrevista, mandando a sua pergunta pelo site www.rbstv.com.br/JA ou então www.twitter.com/JARBSTV. E nós vamos começar, doutor Dayson, esclarecendo aí quais são os direitos de uma pessoa que não pode trabalhar e depende, sim, do benefício para poder se manter, para poder comer, pagar as contas, comprar remédio. Bom, o primeiro detalhe, né, que é surpreendente, que tem aqui a Defensoria Pública ir à Justiça para garantir uma manutenção de benefício que deveria ser feito automaticamente pelo INSS, ainda mais no momento em que ele não está disponibilizando a perícia. Então já há uma violência à cidadania aí. O segundo aspecto muito interessante da entrevista, a senhora tinha 62 anos de idade, já poderia estar aposentada por idade e sequer lhe deram o auxílio-doença. É realmente um despreparo da agência do INSS nesse caso. Ninguém pode trazer de volta a dona Carmen. Agora, o que a família pode fazer, já que ela tinha direitos? Bom, o primeiro detalhe é que os valores não recebidos em vida por ela, né, são devidos aos dependentes. Então, os dependentes que, entre o período do requerimento de benefício até o óbito, poderão buscar esses atrasados. Então, os valores não pagos a elas deverão ser pagos aos sucessores. E eles têm que buscar esse serviço junto ao INSS? Junto ao INSS, primeiro, porque não foi disponibilizada a perícia, e segundo, porque há uma disposição, a lei previdenciária determina que tem que ser pagos os valores. Pois é, doutor, mas existe tanta lei determinando isso, mas aquilo, e aí a coisa não é cumprida. A gente viu aí na reportagem que faltam peritos, né? Atraso nas consultas. Quem é que pode fazer alguma coisa para garantir o direito, fazer alguma coisa por essa gente que precisa tanto? Bom, veja, eu acho que o Poder Judiciário tem demonstrado uma conduta das mais interessantes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O exemplo de Canoas. A vida a esta situação foi-se ao Poder Judiciário, no caso a Defensoria Pública, e se garantiu a proteção a todos os trabalhadores que estivessem nesta condição. Segundo detalhe, as pessoas têm que entender que o direito é uma garantia constitucional, ela nasce porque há uma proteção ao trabalhador. Se esse trabalhador se sentir lesado, ele pode recorrer à junta de recurso no INSS ou ir ao Poder Judiciário. Só que as pessoas muitas vezes se acomodam, Rosane. As pessoas deixam o tempo passar. Quando a gente tem a violência do direito, ela deve ser praticado o repúdio a essa violência imediatamente. A gente não pode esperar. O que a dona Carmen poderia ter feito? Ter ido à polícia, reclamar do quê? Não podia nem andar direito, coitado. Ela tinha que ter ido ao Poder Judiciário. Por quê? Porque o INSS tem 30 dias para analisar um processo, ele não pode esperar mais de 30 dias. Se o INSS não fez o ato administrativo, pressupõe-se que houve um indeferimento. Então ela já pode ir ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem designado, por exemplo, em situações como a dela, uma perícia produzindo a prova antecipadamente, ou seja, você esclarece ao juiz que ela está num grau de doença incapacitante muito forte, junta 1 ou 2 laudos dos seus médicos e o juiz vai dizer o quê? Bom, eu preciso do médico meu, que eu confio, para examiná-lo. Então eu defiro a perícia, apresenta-se os quesitos e vindo a perícia o juiz pode imediatamente mandar conceder o benefício. Está aí um esclarecimento importante para muita gente, porque a gente recebe muitas ligações, muitas denúncias, muitas queixas. É uma barbaridade ter que fazer isso. Vamos continuar respondendo às dúvidas dos telespectadores sobre benefícios do INSS com o advogado Dayson Portanova. Bom, a primeira pergunta vem de Cachoeirinha. Paulo Roberto tem 45 anos. Há 5 anos ele recebe da Previdência por ter um problema irreversível de coluna. Pergunta, se voltar a estudar, ele perde essa pensão, esse benefício? De forma alguma, o fato de ele estudar vai tirar o benefício dele. A doença incapacita para o trabalho, mas não para a vida civil. Então ele pode praticar qualquer outro ato, inclusive estudo. Agora, outra pergunta. Uma pessoa com 55 anos, é homem, é alcoólatra, sem nenhuma condição de trabalho, está recolhendo como autônomo há 15 anos. Pode se aposentar? Caracterizado como uma doença crônica e ele não tendo a capacidade para o trabalho, o fato de ser alcoólatra ou até viciado em outra droga, porque o álcool também é uma droga, só que lícita, ele terá a possibilidade de requerer o benefício e ter deferido. Bom, a outra pergunta vem do Hilton. Ele é deficiente físico e dependente da mãe, que é pensionista do Exército. Eu tenho algum direito, alguma parte em vida dela em aposentadoria do Exército? O deficiente físico é caracterizado como incapaz.
Então, se ele tiver essa incapacidade para o trabalho e for considerado o filho maior inválido, esta pensão, inclusive, ele já poderia estar dentro do benefício na qualidade dependente, concorrendo com a mãe. Então, ele pode sim se habilitar ao benefício. Agora eu faço uma pergunta que muitas vezes a gente recebe essas queixas, esses e-mails e ligações, telefonemas, dizendo assim, olha, eu estou doente, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho diabetes, eu não tenho condições de trabalhar, de enfrentar, não consigo caminhar, não consigo parar em pé. Vou fazer perícia, o perito diz que eu tenho condições de trabalho. Perfeito. O que essa pessoa pode fazer, porque a palavra dela, que sente dor, contra o perito, que é um técnico, que está aí para isso? Veja, Rosane, é importante que quando um trabalhador estiver nessa condição, ele vá no seu médico, que o atende, busque o histórico médico dele para mostrar a progressão dessa doença e peça para o seu médico um laudo ou um atestado mostrando desde quando a doença está acometendo ele dessa incapacidade. Como o INSS está dizendo não, há uma resistência. A solução é ir ao Poder Judiciário. Portanto, esse trabalhador, tendo a prova dele que para o médico dele está incapaz e o laudo do INSS dizendo que não, o juiz nomeará um terceiro perito, isento, imparcial, e esse terceiro perito fará o exame que conduzirá o julgamento do magistrado. Então a tendência é ter esta solução no Poder Judiciário. Pelo que eu estou entendendo, toda a saída aí é o Poder Judiciário. Agora eu lhe pergunto, por que isso está acontecendo na maioria das grandes cidades do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul? É uma coisa lamentável. Bom, primeiro porque a nossa população está cada vez mais doente, em função do excesso de trabalho. O segundo detalhe é que os grandes centros acabam tendo menor condições de dar uma resposta social. O INSS, a sua estrutura, como nós vimos na própria reportagem, foi reduzida à metade os peritos. Enquanto o Estado não operacionalizar essa dinâmica de perícia, continuará tendo essa demanda represada e as perícias sendo realizadas daqui a 30, 60, 90, 100 dias. Então, há que se colocar peritos, há que se qualificar, inclusive, com especialização. No caso daquele nosso consulente do problema na coluna, ele tem que ser atendido por um ortopedista, ele não pode ser atendido por um clínico geral. Então, isso também falta no INSS. Bom, por enquanto, então, a saída para quem tiver problema é a justiça. Infelizmente é. Doutor Dyson, obrigado pela sua participação no Jornal do Almoço, os esclarecimentos, uma boa tarde. Boa tarde, gente espera obrigado, que isso mude, né? Vai mudar.